Olá, seja bem-vindo ao nosso primeiro podcast, Ativados Podcast. E é muito legal ter você aqui com a gente. Você já me conhece, já conhece a Gabriela. Somos palestrantes, falamos sobre comportamento nas empresas. E hoje a gente tem uma surpresa, né, Gabriela? Verdade, uma convidada especial. Muito. Vocês vão ficar assim, ó, de bobeira, com tanto de informação relevante que ela vai trazer para a gente hoje aqui. Mas antes, eu queria que a Gabriela se apresentasse um pouquinho mais para você que não conhece a gente ainda. Então, eu sou a Gabriela Hosken, eu falo sobre perfil comportamental, né? A importância do autoconhecimento, de você se conhecer para que você possa performar melhor, saber mais das suas qualidades e também trabalhar as suas fraquezas, que todos nós temos as nossas fraquezas, né? E as nossas fortalezas. Então, podemos potencializar aquilo que a gente já é bom e também trabalhar essas coisas que estão, assim, precisando, né? Um pouquinho a mais de uma forcinha. E é isso aí. Então, sem mais delongas, vamos logo para o que interessa, né? Porque a nossa super convidada está aqui hoje e ela chama-se... Sara Stelling. Que nome chique, Sara! Obrigada. Seja bem-vindo, Sara. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Sarah. É um prazer estar participando com vocês desse podcast. Eu acho que é importante, o primeiro de vários, né? Eu acho assim, admiro muito o trabalho que vocês fazem e acredito muito também nessa parceria nossa, porque o trabalho, ele casa, né? Eu acho que vocês cuidam da mesma situação que eu, são de pessoas. Né? Exatamente. Então vocês vão cuidar de uma forma e eu de outra, mas todo mundo está desenvolvendo pessoas. E só para as pessoas que não te conhecem ainda do nosso canal aqui, saberem, conhecerem um pouco mais da Sara. Fala um pouquinho da Sara. Quem é a Sara? Vamos lá. Bom, vamos lá. Ixi, com 52 anos. Tem muita coisa, né? É muita coisa para falar. É um perigo começar a falar. Vamos falar pouco. Bom, Sara é uma pessoa que começou a trabalhar com escola muito cedo. Né? Eu achei que eu fosse ser professora, porque eu detestava o comércio. Interessante. Detestava o comércio. Eu via muito meu pai trabalhando, meu pai era representante e trabalhava no comércio, e eu via aquela peleja do comércio. E eu falei para mim, eu nunca vou trabalhar com isso. Foi o que eu afirmei. E comecei então a dar aula, porque eu gosto muito de ensinar, está dentro de mim a questão do ensinar. Só que eu percebi que dar aula não dava dinheiro. E eu gosto muito da questão do dinheiro. Dinheiro é bom, né? O dinheiro é gostoso. Uau. É bom. Quando é o seu, é bom pra caramba. Dos outros, não. Mas o nosso é muito bom. E com isso, eu comecei a dar aula muito nova. Com 14 anos, eu já era ajudante dentro de sala de aula. Com 18, eu já tinha minha turma com 36 alunos de pré-alfabetização. E aí, obviamente, com 20 eu já estava estressada. Claro, né? Cara de Sara. E nós temos uma Sara também na família, né? Exatamente. E o médico pediu para eu dar um tempo, que eu já estava estressada muito nova. Parei há muito tempo atrás e fui fazer uns álbuns bem barangos, que eram aqueles álbuns ali da Sonora, que faziam umas fotos nada a ver. E passo na porta de uma loja, uma das grifes de Belo Horizonte, uma das grifes muito famosa. Olhei, me interessei, perguntei como que faria para trabalhar naquela empresa, me indicaram. Fui para um processo seletivo que eu tinha certeza que eu não ia passar, porque eram várias pessoas, entendeu? Assim, dava fila em volta do quarteirão, as pessoas tinham já indicação, as pessoas já tinham experiência. E aí eu fui aprovada. Então, uma pessoa que falava que jamais ia pisar no comércio, foi aprovada de repente, primeira. foi aprovada de primeira. A primeira empresa que eu fui trabalhar era uma empresa topérrima em Belo Horizonte, entendeu? No mercado de moda, de calçados. E eu caio simplesmente no melhor shopping, que era o BH Shopping. E começo a fazer um trabalho a partir daí. E isso começou a me trazer encantamento, que é pouco do que nós vamos falar hoje. E o que te encantou? O que me encantou é essa questão do poder mesmo que você tem com o outro, né? De lidar com o outro, da comunicação, de poder converter aquela pessoa que entrou, às vezes, dentro de um negócio, né? Simplesmente para olhar, simplesmente para conhecer produto e essa pessoa se tornar um comprador. E essa história do compra e vende, aí eu fui perceber que eu tinha isso na veia, que isso vinha do meu pai, que essa veia comercial vinha lá do meu avô, entendeu? Que tinha isso. Genético. Exatamente. Então, eu vi que isso estava em si. E é interessante que você fala assim, encontrar com as pessoas, ela entra sem pretensão de compra e acaba comprando e tal. E é por isso que
nossas palestras, né, do Ativados, né, a gente faz muito isso. Por que ativados? Ativar a pessoa mesmo, né, no negócio, né? E é interessante que a Gabriela fala muito bem disso, né, dos perfis comportamentais. E eu sempre falo o seguinte, que no negócio, o dono do negócio é uma pessoa, os colaboradores são pessoas, os clientes são pessoas. Se você não conhecer de pessoas, você está fora do mercado. Não tem como. Você está fora do negócio. Fora do negócio. Então, nós percebemos essa deficiência, nós tínhamos uma agência de marketing há muitos anos, e eu comecei a perceber, Sara, com o tempo, que a deficiência não era o marketing, mas era o comportamento das pessoas nas empresas. Exatamente. A falta de compromisso e por aí vai. Por isso, ativados. Por isso, vamos ativar. As pessoas se preocupam muito com a questão do marketing. Eu falo, o marketing ele é muito importante. Importantíssimo. Ele é muito importante, mas as pessoas hoje estão colocando o marketing na frente de pessoas. E isso não resolve, porque você faz todo um marketing para trazer essas pessoas para dentro da sua empresa. Quando chega dentro da empresa, você tem funcionários doentes, que é o caso de vocês, entendeu? E você tem funcionários que não são treinados, que são o meu caso. Então, tipo assim, resolve? Zero. Você vai colocar essas pessoas com um marketing forte e caro dentro da sua empresa para elas fazerem propaganda contra a sua empresa. Verdade. Você Onde traz é as pessoas serviço, para isso. né? Exatamente. E eu brinco muito, quando eu dava aula, eu brincava muito, que eu falava assim, é cansativo essa questão da relação com pessoas, ok? Você vai lidar com pessoas de todos os níveis, de todos os berços ou falta de berço, né? De todas as culturas ou sem cultura, todo nível de educação com ou não, e você vai lidar com tudo, né? E você tem que saber lidar. E às vezes eu brincava, eu falava assim, nossa, que vontade de mexer com bicho. Aí eu falava assim, mas bicho tem dono. Então você tem que saber lidar com pessoas, não adianta. Verdade. Isso é muito importante. As pessoas investem muito em equipamentos, em tecnologias e não investem no socioemocional, na relação, né, na questão até do bem-estar de funcionários, de colaboradores, né? Isso é muito importante, porque a gente tem visto a tendência hoje, né? Tantas pessoas, né? Exatamente. As pessoas doentes emocionalmente, né? Síndrome de burnout, síndrome de várias síndromes, né? Síndrome do pânico. Isso. Muitas pessoas que saíram de empresas porque estavam adoecendo. Ontem estávamos conversando num papo e tudo, num bate-papo, e uma pessoa falando, entendeu? Eu vi o meu colega saindo porque a empresa estava adoecendo ele. Então, isso é muito comum acontecer. Comum. E interessante, assim, que você falou assim, a gente lida com muitas pessoas, com culturas diferentes, com crenças diferentes, que já trouxeram de berços familiares. E é exatamente por isso que a gente precisa conhecer de pessoas, porque eu não posso trazer para a minha vida pessoal, nem para a minha casa, muito menos, os efeitos colaterais do comércio, do mercado, dos negócios, né? Não. E muita gente faz isso. Acaba levando para dentro de casa o estresse, né? O pai chega em casa do trabalho, tô estressado, não fala comigo hoje não, que o meu dia foi cansativo. Calma aí, deixa isso lá. Então você tem que ter um autoconhecimento, tem que saber como é que você trabalha isso, tem que controlar suas emoções. E inteligência emocional é exatamente isso. E eu vou até além. Igual quando você falou aí, a gente tem a mania de falar isso mesmo. Por exemplo, deixa o problema do trabalho no trabalho e deixa o problema da casa em casa. Na realidade, não existe como. Eu falo assim, olha, se você descobrir como que deixa, me explica. Na realidade, tem que aprender a lidar com. Exatamente. Que é o que vocês ensinam. A vida ensinam. é sistêmica, né? Exatamente. Então tem que aprender. Aprende a lidar com. Então, quando você entra para dentro do trabalho, você vai entrar para dentro do trabalho com todos os problemas. Entendeu? E você tem que saber lidar no trabalho com aqueles problemas. Quando você chega dentro de casa, os seus problemas do trabalho vão. Mas você tem que saber que você entrou dentro de casa. Isso. E mudar seu comportamento. Exatamente. E eu vejo muito isso Entendeu? no mercado de trabalho. As pessoas, por exemplo, as pessoas são advogadas. Elas querem advogado dentro de casa. Entendeu? Sim. O vendedor Sim. quer vender dentro de O casa. tempo Sim. todo. Porque é uma coisa natural. Então Sim. tem que saber controlar e saber aqui. Policial quer ser polícia dentro de casa. Exato. Ó, aqui, ainda mais antigamente, a gente O que sabe não como é pode que era. ser, Né? por exemplo, eu sou muito líder, eu sou muito gestora, então quando eu chego dentro de casa, eu não posso querer mandar no Léo, determinar, não escutar Rodriguinho, entendeu? Peraí, lá é família. Então lá não é uma empresa. Então lá não é o lugar onde que eu vou mandar, eu vou ser a líder, eu vou ser a gestora da família. Não é assim que funciona. Então você caiu no mercado de vendas, do varejo,
No né? comércio mesmo. Lá atrás, isso tem alguns anos, alguns pouquíssimos anos. Bastantes anos. E quanto Você tempo, não tem problema Sara, com isso não, né? Nenhum, nem Quanto meu. tempo você ficou no comércio mesmo, trabalhando diretamente no comércio? Eu trabalhei como vendedora apenas 10 meses, como vendedora, tá? Eu não tinha experiência de vendas e eu entrei. Eu tenho um defeito ou qualidade, não sei o que é, de querer fazer sempre o melhor que eu possa fazer. Então, como vendedora, eu queria ser a melhor vendedora e eu entro numa loja onde o primeiro lugar do grupo de 12 lojas estava ali. E ela tinha 13 anos de primeiro lugar na empresa. Qual virou a meta minha? Vou Passar. tirar o primeiro lugar dela. Competitiva nem um pouco, né? Coisinha pouca. Óbvio que eu consegui tirar. Entendeu? Agora, e hoje você faz palestras para várias Sim. empresas, né? Quando que virou a chave? Quando que você pensou assim, por que você mudou? Assim, você fez essa transição de carreira? Com quantos anos? Eu fiz agora, tem pouco tempo, foi em 2019. Eu agradeço muito, é aquela coisa quando a gente fala que às vezes fecha uma porta e abrem-se várias, né? E na realidade em 2019 foi um momento muito crucial para mim, e eu racho de rir quando eu paro para pensar nisso, que foi um momento onde que eu separo, e é um momento onde que eu saio de uma empresa com uma diferença de uma semana entre separar e sair de uma empresa. Como qualquer pessoa que não é normal, eu não sou, né? Pego uma poupança junto com o meu acerto e vou para Disney. Então, a primeira desempregada separada que vai passar na Disney. Muito Falei, bom. a minha transição de carreira começou aí. Eu falei, Começou na Disney. Começou com a minha ida para Disney. Muito bom. Acredito que é uma empresa, entendeu, muito inspiradora. Eu precisava de paz, eu precisava de sossego. E eu falei, eu vou passear, eu vou descansar com o Rodriguinho. E na hora que eu voltar, eu penso o que eu vou fazer da minha vida. Mas eu já tinha uma noção. Eu era muito cobrada a vida inteira de porque eu não tinha o meu negócio, né? E assim eu tinha o medo, eu tinha todo o medo que todo mundo tem de sair do CLT, de ganhar R$1.000 certo, entendeu? E enfrentar aí o Esse é um mundo. medo que muitas pessoas têm, né? Medo, entra muito na área de vocês. Medo, travas, né? Entraves mesmo. E eu, como qualquer outra pessoa, achava lindo e fofo chegar no final do mês e ter ali a minha folha de pagamento. E eu ganhava um salário que hoje é o que eu recebo em um dia de treinamento. Né? Então, eu trabalhava o mês inteiro para ganhar hoje o que eu faço em 8 horas. Você pediu para sair da empresa? Que você tá, a última que você estava? Foi meio que um desarranjo. Eu tinha pedido para sair antes. Depois, nós chegamos num momento onde que a coisa não estava legal, em função da pessoa mesmo, que era o gestor. Entendeu? E nós encerramos por ali. E separei. Foi um e mal saí. que veio para um bem maior. Foi Né? maravilhoso. Nunca foi tão- fantástico. Eu não tenho como agradecer todas as pessoas na minha vida que fizeram Legal. isso, que me impulsionaram para frente. Então, eu cheguei exatamente onde que eu estou através disso. E- É o momento onde que eu paro de pensar com a cabeça do CLT, entendo o meu potencial, entendeu? E começo, todo mundo me cobrava. Por que você não faz? Por que você não faz? Por que você não faz? Já tinha feito antes palestra, já tinha dado consultoria, já tinha parado. Quando eu morei no Peru, eu fazia isso, eu vinha no Brasil, dava palestra, mas nada como agora, entendeu? Porque hoje você vira para mim e fala comigo assim, cara, eu vou te pagar um salário de muita cifra, mas você vai ser meu funcionário, eu vou te falar, vai ser Não muito quero. difícil eu ser sua funcionária. E é interessante que muitas pessoas ficam desesperadas, né? Quando perdem um emprego e não conseguem perceber as A grandeza possíveis disso. Oportunidades, As possíveis né? oportunidades, né? A grandeza, porque quando você sai daquilo ali, você sai daquele controle ali, entendeu? Você sai daquilo e você pega o seu potencial e põe pra fora, foi o que eu fiz. Porque, tipo assim, existe uma premissa muito interessante da inteligência emocional, né? Que a gente fala sobre isso, é o poder do foco. Aonde você foca, você expande. Exatamente. Então, quando você perde o emprego, por qualquer motivo que seja, e se você fica lamentando, chorando, você está focando em quê? Naquela coisa Na ruim, dor, né? na dor, Exato, no que exato. deu errado. E você acaba não percebendo as Eu possibilidades. tenho uma fala, Léo ri muito quando eu falo isso, e eu falo, gente, deixa eu contar pra vocês, amanhã, uma hora dessa, vai fazer 24 horas. Hoje você perdeu o emprego, amanhã, uma hora dessa, faz 24 horas, vai viver. É Entendeu? verdade. Segue, a A vida vida segue. segue, a fila anda.
Graças a Deus que eu perdi o meu emprego. Não existe coisa mais fantástica no planeta do que esse emprego que nós encerramos ali. Eu já tinha pedido demissão uma vez, já tinha ligado na contabilidade, pedido para bater meu aviso, aí a figura ficou 3, 4 dias sem dormir, me pediu, pelo amor de Deus, pediu para ficar na empresa, mas era uma figura desequilibrada. Entendeu? Então, glórias a Deus por isso que aconteceu. Tem uma grande empresa de comunicação nacional que fala assim, ó, em 30 minutos, tudo pode mudar. Sim, sim. E como mentora hoje que você é, quais são as maiores dores que você vê nos empreendedores? Que eles sofrem, né? Muito sofrimento. Muito despreparo, né? O que acontece, infelizmente? As pessoas hoje... O que você vai ver muito, por exemplo, eu vou te dar um exemplo. A mãe, ela começa a lidar com o bebê, ela tem um bebê, ela começa a lidar com o bebê, ela começa a ter necessidade da roupa. Porque o menino hoje está vestindo, amanhã ele não veste mais, depois da manhã acabou a roupa, ela tem que trocar a roupa. O que a mãe vira e fala? Vou montar uma loja de roupa porque toda mãe deve estar precisando. Certo? Então, o que normalmente você pega por trás de uma loja de roupa de criança? Uma mãe que teve um filho, que cismou, que vai montar e tal. Se ela cismou de montar uma loja, ela tem o know-how da loja? Ela tem o know-how do comércio? Não, ela não tem. Mas ela tem a condição financeira de montar uma loja. Às vezes ela pega todo um acerto, eu pego o dinheiro do marido, eu pego alguma coisa e monto uma loja. Isso não faz dela, entendeu? Uma empresária de sucesso. Verdade. Precisa se preparar nessa área. Exatamente. Uma outra pessoa que tinha um sonho muito grande, saiu de uma empresa extremamente enraivecido, e aí pega ali aquele acerto e fala, agora eu vou montar o meu. Em uma de nossas palestras, a gente fala sobre o foco. Eu gosto muito de falar sobre o foco, né? Eu aprendi sobre o foco, já não estava tão novinho não, tinha que ter sido mais novo, né? Mas tudo tem seu tempo. Eu achava que o foco era uma coisa e não tem nada a ver. Foco, para mim, resumindo, é eliminação das distrações. Sim. Mas vamos lá. Mas tem alguns tipos de foco. Esse foco que você falou dessa mulher que viu esse problema, ela visualizou o problema e ela teve um foco. Ela teve uma ideia a partir de uma visão que ela teve, que é o foco dela. Vou montar uma loja. Eu chamo de foco visionário. Eu visualizei uma situação de dor e falei, vou resolver esse problema das pessoas. Só que aí, muitas pessoas, mesmo com foco visionário, calibrado, sabendo de que quer chegar, às vezes não conseguem chegar. Por quê? Porque tem um segundo foco, que elas não têm, que é o foco comportamental. Exatamente. Eu preciso me comportar como quem quer alcançar. Né? Exato. Se eu te perguntar assim, correr uma meia maratona é fácil ou difícil? É fácil. Depende Difícil é se preparar para ela. Exatamente. A maratona é fácil. Se alguém conseguiu chegar, a Vai gente também chegar. consegue. A diferença entre nós e eu, no caso, né? E quem chegou na maratona é que ele se preparou para aquilo, eu não. E aí entra essa questão. A pessoa viu a deficiência, ela viu a dor, Sim. ela teve o foco visionário, Sim. mas ela não sabe como comportar. Não, e aí eles Ela vão não para o tem- mercado. Quando eles entram no mercado, eles entram muito na pancada. É mais ou menos como uma menina de 13, 15 anos que engravida e ela vira mãe na força. Então, você tem uma menina cuidando de uma criança. É uma criança cuidando Duas de outra. crianças, né? Entendeu? Então, normalmente, tem muito essa dor no mercado, tá? Mesmo quando a pessoa também ela é capacitada, porque a gente tem esse nível, né, de pessoa, de empresário e tudo, que ele entrou ali, ele entrou no susto. E ok, eu aplaudo e eu tiro o chapéu para essas pessoas que têm essa energia, porque um monte de gente não tem essa energia, mas ele entrou no susto e ele acorda empresário. Só que ele não passou, entendeu, por toda essa caminhada que eu passei. Né? Então, ele não sabe o que vai fazer. Aconteceu isso comigo no passado. Com a gente, né? Nós somos casados, né? Aconteceu isso com a gente no passado. Eu tinha uma agência bem sucedida e eu comecei a perceber que os meus terceirizados me atrasavam material e era um fluxo muito grande. Eu cheguei a rodar essas grandes lonas de grandes formatos, né? Adesivos, empenas, outdoor. Eu cheguei a rodar no lançamento imobiliário, se eu não me engano, R$170 mil. Só em um empreendimento. Aí eu falei, vou montar uma empresa para atender os meus clientes. Só que eu não entendia nada desse negócio. Pronto. Quando eu entrei, minha filha, foi um Deus nos acuda. Acabou. Meu Você filho Mateus sofria, se tadinho. assusta. Você vai assustar dentro do negócio vez em quando- e aí você não tem para onde ir.
Porque, de repente, tudo que você tinha... Existem pessoas que pegaram uma casa e colocaram ali. Existem pessoas que pegaram toda a reserva e colocaram ali. Então, de repente, ela tem funcionários, ela não sabe conversar, ela não sabe lidar, ela não sabe treinar porque ela não sabe para ela, muito menos para ensinar. Ou, às vezes, a pessoa sabe para ela e não sabe ensinar. E mesmo nesses casos, assim, de uma mãe que tem um problema, visualizou a questão ali e montou uma empresa, mesmo que ela tenha uma formação adequada, que ela seja lá, por exemplo, uma administradora, ela não tem experiência com o mercado, também não resolve. Não vai resolver. Então, ela precisa de chamar a Sara. Ou eu ou alguém. Alguém tem que fazer alguma coisa. Entendeu? Tem que ter alguém ali. Né, tem que ter alguém ali para treinar e para desenvolver. E elas têm dificuldade de entender isso? Acredito que tenha. Normalmente bate muito a cabeça, às vezes tem muito prejuízo, né? Mas só depois que vai exatamente, procurar. Só depois que vai procurar, porque as pessoas não veem um treinamento e um desenvolvimento da equipe como investimento. É a maneira errada. Vê isso como um custo. E custo é a venda que ela perde hora a hora. A pessoa está perdendo venda hora a hora. Eu preferia chegar perto de qualquer empresário e fazer o seguinte, e aí, para mim é muito tranquilo fazer isso. Vamos rachar o que nós vamos tirar aqui de perda. Porque eu vou chegar numa loja e ele está tendo uma perda ali de 50 mil, de 100 mil num mês. Então, se eu rachar a perda, para mim é mais interessante. Entendeu? Porque a pessoa está perdendo e ela não está vendo, ela não vê. É cada mau atendimento, é cada pessoa que não é capacitada, entendeu? Não tem treinamento, é cada venda mal feita ou venda que deixou de fazer, Sara, que poderia fazer. Eu vi muito isso no passado, na agência. Eu trabalhei para uma pessoa, para uma empresa aqui em Belo Horizonte e a gente fazia um marketing, a campanha bacana, muito legal, uma comunicação. Na época a gente tinha um redator muito bom na agência e era muito legal. Mas aí, como eu comecei a conviver muito nessa empresa, eu comecei a reparar o comportamento das pessoas. E aí, eu lembro de um dia que uma colaboradora, que não era recepcionista, ela limpava, fazia o cafezinho, nada contra, mas ela pegou o telefone para atender e ficou assim, oi, meu benzinho, tudo bem? Você quer marcar uma agenda? Assim, e descalça na recepção. E eu falei assim, cara, isso não tá legal, porque destrói toda aquela construção de marketing que é criada, né? Quem convive comigo sempre tá me dando feedback, me enviando alguns cases, alguma coisa assim. Léo ri sempre muito, porque, tipo assim, são coisas que eu falo assim, eu vou parir um filho preto e branco, entendeu? Porque são coisas que eu vejo que eu falo, eu não acredito que uma pessoa, por exemplo, no atendimento, tá usando uma frase, você não quer olhar mais nada, não. Você percebeu que nessa frase curta, nós temos 3 negativas? 3 não. Você não quer olhar nada, não. Você já ouviu algum cliente virar e falar assim, quero? Porque eu desconheço. Está muito favorável ele falar, não, obrigado. Exatamente. Você já falou não, ué? Você já falou não. Quando você vira para o cliente, você fala assim, é só isso. Você já viu algum cliente Mas você acha assim, que isso não é um cacuete mineiro? Não. Porque, olha só, eu tinha uma loja de varejo há muitos anos atrás, em outra cidade, e as pessoas falavam, eu sou carioca, né? Uhum. As pessoas falavam assim pra mim, você aí mexe com guitarra? Mexe nada não, né? Mexe não, né? Ainda me chamava de bobo, mexe não, né, bobo? Exatamente. Eu falei, gente, esse povo aqui chama a gente de bobo. Povo doido, não sou bobo, não. Isso são erros do comércio. E quando você pega antigamente, o que eles falavam? Eles chegavam perto de você, você estava numa loja, nós somos do antigamente, né? Chegamos no antigamente. Ai, não lembro não. E aí a pessoa chegava para você e falava o quê? Pois não. O que é pois não? Hoje em dia eu entro dentro de uma loja e eu estou começando a fazer essa geração aí do comércio, mexer a cabeça e pensar um pouco. Eles viram para mim e falam comigo, posso te ajudar? Eu falo, pode. Coloca um Pix na minha conta. Aí eles começam a rir. Deixa eu te falar, quem está precisando de ajuda está dentro do hospital, está atropelado, o cliente não precisa de ajuda, nunca precisou. Quem está precisando de ajuda é igual eu falo, olha, eu vou fazer uma mudança, você quer me ajudar? Então, esses vícios de linguagem do comércio errado, isso mata qualquer venda. Eu vou pedir para a Gabriela falar uma coisa aqui para a gente, que ela vai falar melhor do que eu, né? Tem uma fala de venda do passado que eu falei muito isso, né? Eu me inspirei muito nessa frase. E depois que a gente estudou, que a gente foi ver que o comportamento humano, como é que funciona, eu falei, nossa, a frase é totalmente incoerente, própria. Que é aquela bendita frase de venda que fala assim, trate o seu cliente
como Como você você gostaria de ser gostaria de tratado. ser tratado. Fala sobre isso, Gabriela. Isso é certo falar ou não, gente? O que vocês acham aí? É certo ou não? Vai lá, vamos deixar profissional do análise de perfil, né? Perfil comportamental. Vamos lá, Na fala aí. verdade, a gente não tem que tratar o outro como a gente gostaria de ser tratado. Né? A gente tem que tratar o outro como o outro precisa ser Ele tratado. quer ser tratado. E que ele quer ser tratado. Justamente porque somos diferentes. Sim. Né? Ninguém é Cada igual a ninguém, né? pessoa tem o seu DNA lá e tem o seu perfil mesmo. Né? Tem aqueles que são mais quietinhos. Não adianta você chegar e vai jogando um monte de informação para ele que ele não vai querer Não ser. é ele. Não é ele, né? Vai ter aquele também que você vai querer empurrar uma venda Não a goela vai abaixo. Não acontecer. adianta, Tem que não estudar os vai. perfis, Então, né, Gabriela? estudando os perfis, né? Entender Você de gente. entende de gente. Primeiro se conhece, É. né? Para você conhecer como que o outro também funciona. E assim vai ser mais assertiva. E isso Né? vai fazer muita diferença. Com e o cliente certeza. se sente muito invadido, né? Quando eu faço com o meu cliente o que eu gostaria que fizesse comigo. Outro dia eu escutei, entendeu? Eu tenho esse exemplo muito agora, entendeu? Uma pessoa querendo uma roupa de festa e ela queria uma roupa de festa lisa. Ponto. Ela já chegou sabendo o que Já ela sabia o que ela queria. Entendeu? E a vendedora falou, não, você não vai usar lisa, Ué? você vai usar com pedraria. Bem dominante ela. Entendeu? Então, isso é uma situação que ali arruma um problema para a empresa. De um tamanho tão complexo, entendeu? Porque ali você começa a ter um cliente satisfeito, uma venda não feita ou mal feita, que vai virar um problema futuro certeiro. Um cliente insatisfeito, ele fala para quantos? Vocês são do Nossa, marketing. Deus. Fala para muita gente, viu? Entendeu? Em média, aí, para pelo menos as 20 pessoas. Aquilo vai propagar. Então, isso é muito complexo. Então, você tem que entender cada um. E assim eu faço, inclusive, na equipe, tá? Eu trabalho muito em equipe o seguinte, as pessoas viram e falam assim, não é justo. Eu falo, o que é justo? Primeiro que eu não sou juiz e nem advogada. Graças a Deus. Entendeu? Adoro a profissão, amo, mas eu não sou. Igual quando fala que tá caro, né? Exatamente. Tá caro o nome de japonês, pô. É isso. E tá Mas caro, tá caro. relacionado a quê? Ah, exatamente. Em Então, relação a quê que tá caro? Exatamente. Isso não é justo. Eu falo, olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu trabalho com equipe por meritocracia. Cada um veio de um lar, cada um tem um comportamento, cada um me dá uma entrega. Não são todos que vendem igual, não são todos que têm o mesmo comportamento, não são todos que se dispõem a chegar cedo, a estar junto, a fazer o melhor, a ser treinado, a se capacitar. Por que eu vou dar para todos de forma igual? Baseado em quê? E eu não vou fazer. E eu não faço. E é avisado, eu não faço. Eu dou para cada um baseado no que cada um me entrega. E tem que Isso ser assim, É né? tranquilo. Tem que ser entendeu? assim. E faço com muita paz. Tem muita história de venda que a gente vai escutando, né, na jornada nossa, né? Eu tenho uma história de uma pessoa que falou que ele vendia móveis, né? E alguém ganhou neném, teve neném e falou que queria comprar um berço. E aí ele achou um berço maravilhoso e tal, falou, amei esse berço. Então, o cara falou, vou levar esse berço. Ele definiu a compra. O cliente falou, vou levar esse berço, gostei do berço. Aí o vendedor falou assim, inclusive ele é bom, é tão bom que ele tem um gavetão de baixo. Quando ele falou isso, o cliente disse, então não quero não. Porque eu vou acordar o bebê quando estiver dormindo. Aí com isso eu falei, caramba, calma aí. Então quando o cliente falar que vai comprar, eu acho que tem que calar a boca, não tem que falar mais nada. Isso com relação àquele produto. No quesito técnica, isso aí entra numa questão muito interessante, e foi bom você tocar nisso. Isso aí entra numa questão que todos os vendedores fazem, tá? Quando eu dou um treinamento de vendas, ele precisa de que o vendedor, ele não faça de forma robótica, mas mecânica, ele faça exatamente, ele faça de forma espontânea 8 passos de venda. Isso aí entra no que acontece direto no mercado. Todo mundo parte do meio dos passos de venda e quer fechar a venda, tá? Quando ele fala, não, tem um gavetão aqui, ele não tinha sondado o cliente antes sobre o que o cliente queria. E a sondagem é um passo que vem antes da demonstração, entendeu? Então, ele já estava demonstrando um produto, mas ele não sabia da necessidade do cliente dele. Uhum. Então, se ele já soubesse, ele não ia enfatizar o gavetão. Exatamente. Ou ele ia mostrar outro.
Esse é um grande problema. E eu tive uma outra história ainda pior, né? Porque foi um imóvel, né? Eu também fui do mercado imobiliário, a gente teve uma imobiliária um curto período de tempo, né? E uma pessoa compartilhou comigo o seguinte, que ela tinha vendido um apartamento na Zona Sul, um apartamento caro, e a pessoa falou, gostei, vamos lá, vou fazer uma proposta, eu acho que vou ficar com esse apartamento mesmo. E o corretor falou assim, olha, inclusive aqui é maravilhoso, tem uma faculdade ali. Quando ele falou que tinha uma faculdade, o quê? Eu não quero esse apartamento mais. Vamos ver outro. E ele não conseguiu achar um outro que atendesse aquele cliente, perdeu a venda. Sim. Olha que coisa absurda, né? Mas acontece muito isso? É demais. O que acontece? Assim, sendo muito resumido, porque um treinamento de 8 horas eu não consigo falar em 8 segundos, 8 minutos. O treinamento, né, quando a gente vai desenvolver pessoas na parte específica de vendas, ele começa com a preparação diária, que ela tem a ver com muita coisa. É muito complexo uma preparação. A pessoa tem que estar preparada e relacionada ao mercado, ela tem que estar preparada e relacionada à empresa, ela tem que estar preparada e relacionada a ela. A noite anterior, a hora que ela vai acordar, é toda uma preparação. Estou sendo bem simplista. Após isso, ela vai fazer uma abertura com o cliente, onde que ela conversa sobre tudo, menos sobre venda. E, normalmente, o vendedor já abre o atendimento falando de quê? Venda. Produto e venda. Isso é um problema, então, já né? começou a queimar, entendeu? Após uma abertura bem feita, porque se você não quebra um gelo, se você precisa de conversar com alguém, você vai fazer o quê? Você tem que conversar. Se você chegar no restaurante e quiser saber como é que foi feita a comida, como é que você faz? Você fica mudo? Você tem que conversar. Então, na realidade, nós precisamos desenvolver relacionamento o tempo inteiro. O tempo inteiro é desenvolver relacionamento. E os vendedores querem queimar essas etapas. Após, então, a preparação e essa abertura, que é o quebra-gelo, eu vou entrar com a sondagem. A sondagem é uma sequência de perguntas que tem que ser feita. Muitas perguntas têm que ser feitas. Eu tenho uma experiência negativa que essa relação, esse relacionamento precisa ser muito bem pautado. E isso só vai nascer a partir de uma pesquisa, de uma anamnese, né? Sim, você faz com o seu cliente. Né? Essa sondagem. Exato, você tem que fazer e aí eu tentando resolver um problema numa imobiliária, tem muito tempo isso, assim que eu cheguei em Belo Horizonte, e a pessoa não resolvia o meu problema, não me trazia uma solução favorável, não me dava nenhuma opção para isso, e me chamava de meu filho o tempo todo. Não, meu filho. Não é assim. Não, meu filho, não consigo. Não, meu filho. Ô, Sara, na época eu não tinha estudado sobre o comportamento humano ainda não. Então, não tinha inteligência emocional, não. Inteligência emocional menos 10. E aí eu fui ficando nervoso. Eu falei assim, olha, deixa eu te pedir uma gentileza. Não me chama de filho, não, porque você não é minha mãe, eu sou seu cliente. E eu quero respeito. Até porque se fosse minha mãe do outro lado da linha, ela já tinha resolvido o problema já. Eu já não estava nem falando com você mais. Adoro. Então, você não é minha mãe, você é uma pessoa que me presta um serviço, e muito ruim, por sinal. E eu quero ser tratado como cliente, não como filho. Não sou seu filho. Tá vendo a situação? Olha que coisa constrangedora. Isso é muito constrangedor. Falta de treinamento. Exatamente, desenvolvimento. E eu vivi uma situação muito engraçada, né? Seria cômica se não fosse trágica com relação a essa questão de sondagem, mas eu não tenho arrependimento nenhum. Exatamente cumprindo esses passos, né? Eu bem preparada. E aí eu fiz uma abertura ali, eu comecei a quebrar gelo com o cliente, e estava difícil, estava muito difícil, um ambiente muito fechado e uma resistência muito grande, e eu não entendia por que estava acontecendo aquilo, e aí eu comecei a sondar qual o motivo que as pessoas estavam dentro da loja procurando uma roupa. Então eu comecei a sondar, para quem que é, o que que é, por que que é, e eu sondando, de repente, e aí eu mostrava uma roupa, e eles falavam, não dá. E eu sondando, e eu mostrava outra, não dá. Eu já sabia que não era para eles ali, que era para uma outra pessoa. E eu fui enchendo de pergunta, que é o certo. Até na hora que eles viraram para mim, falaram comigo assim, deixa eu te falar, é porque ela morreu e nós estamos precisando de uma roupa para enterrar. Uau. Porque ela inchou demais, entendeu? E nenhuma roupa que ela tinha cabe. Olha o que o vendedor pode passar, né? A gente não imagina isso. Eu nunca imaginei que como vendedor pudesse atender uma pessoa que já faleceu. Se eu não sondo tanto, eu poderia criar mais um outro problema, mostrando para eles peças que talvez fosse trazer memórias, mostrando para eles peças que não tinham nada a ver com a situação. Alegre demais, demais. Eu estava fazendo venda, entendeu? Para eles enterrarem um ente querido.
Nossa. E é uma situação muito pesada. Então, Demais. se você não faz um processo de sondagem bem feito, entendeu? Para você poder saber e respeitar esse cliente, você vai cair nesse tipo de situação com certeza. Tem que Entendeu? tomar muito cuidado. Né? Muito cuidado. Uma outra situação que foi muito engraçada também uma vez, eu trabalhava na concessionária e já era quase o horário de fechar, entra um cliente, eu falei, é agora que eu vou vender, né? E fui para ele toda feliz e tal, e falei, boa noite, tudo bem? Meu nome é Sara, né? Começando a conversar com ele ali. Falei, qual que é seu nome? Ele falou, não vamos falar de nome não, vamos falar de carro. Eu falei, eita, entendeu? Esse aí tá azedo. Mas eu tenho muito isso, eu ensino muito para a equipe. Eu falei, bom, então a vingança é fazer ele comprar e sair daqui rindo. E foi o que eu fiz. Eu falei, ok, então não vamos falar de nome, vamos falar de carro. E ele começou a fazer muitas perguntas, muito áspero, muito grosso, muito estúpido comigo, e eu respondia com toda a educação, com toda a gentileza. Demonstrei para ele que eu conhecia muito bem meu produto, não murchei como todo vendedor faz, porque às vezes você vira para um vendedor e fala assim, não, eu vou querer levar 10 unidades, mas só quando você falou não, ele já murchou. Ele já virou nada, entendeu? Então, eu não murchei, eu continuei atendendo com excelência, eu continuei atendendo numa boa, ele saiu de lá pedindo desculpa, falou que não estava legal e comprou. O meu objetivo lá é o quê? Eu estou lá para poder... Eu tenho alguma coisa com ele? Não. Eu tenho vínculo com ele? Não. Ele é meu parente? Não. Não tem nada com ele. E daí? Foco, né, Sara? De novo, voltando no foco. Deixei de saber como é que ele está me tratando. Eu quero saber o que eu vou tirar. Sara, durante a sua trajetória como treinadora, como palestrante, que acho que muito mais do que palestra, né? É o treinamento. Sim. Né? É o Palestra não desenvolvimento, transforma ninguém. capacitação. Não. Palestra não transforma. Palestra é uma palhinha do conteúdo que start. existe. É um start mesmo. É uma né? pala. Mas o treinamento é que é importante. Sim. Eu falo assim, das nossas palestras, a gente é palestrante, né? Eu tenho uma empresa em especial, né, que vai estar aqui em breve com a gente. Eu faço palestra nessa empresa há quase 2 anos, 1 ano e 8 meses, 9 meses. Uma vez por mês a gente vai lá. Então não é palestra, é um treinamento. Sim, é um né? desenvolvimento e capacitação. E eu vou deixar para eles pessoal. falarem sobre o resultado depois, quando eles vierem aqui. Mas dentro dessa esfera, desse universo, quais são as maiores necessidades de treinamentos e capacitação que você recebe? Quais são as maiores demandas? Na realidade, esse treinamento de vendas hoje em dia, de capacitação, ele é muito grande. E também ele entrou agora na questão do atendimento online, né? Então, eu tenho essa demanda muito grande com relação ao treinamento de equipe de vendas, tá? Isso é enorme. O número de pessoas que não são capacitadas é uma coisa infinita, é uma coisa muito grande. Assim, é desesperador. Tanto é que vocês já devem ter visto eu reclamando aí na internet, porque eu reclamo mesmo, eu boto a boca Eu no vi trombone. você falando de uma empresa aí, não vou nem falar o nome, não. Não falo o nome, eu boto a Eles boca precisam no ser os trombone. nossos clientes também. Exatamente. Nossa e seu. E assim, quando eu também, entendeu? Raramente eu encontro um bom atendimento, eu boto a boca no trombone, eu procuro o proprietário, eu procuro o gerente, eu procuro todo mundo, entendeu? Porque é raro, é muito difícil, entendeu? Então, assim, tem essa situação do treinamento da equipe de vendas, que a maioria hoje em dia, você sai, eles não são capacitados mesmo, não são mesmo, exatamente por achar que é custo. Agora, e não isso que eu sabendo ia te quanto perguntar. está custando não ter equipe treinada. Você acha que o empresário, o gestor, contrata essas pessoas que não são capacitadas também pensando em economia? É uma economia porca. É uma mas você economia acha porca, que é sim, por causa sim. disso? Não, eu acho que o erro, você vai empurrando, né? Você vai empurrando tudo para debaixo do tapete. Então, eu faço um mau processo seletivo, porque eu faço um processo seletivo barato. Eu me disponho a trabalhar com pessoas baratas porque eu não quero pagar, ok? E aí, eu também não quero treinar porque isso custa. E não é investimento. Então, é uma série de erros, né? Então, essas demandas, elas acontecem muito quando as pessoas acordam, ou pessoas que são focadas nisso. Eu tenho um casal, assim, de clientes que eles são fantásticos. Por que eu falo sempre deles? Porque eles são aquelas pessoas, assim, que estão dispostas, inclusive os dois, a aprenderem, entendeu? E eles entregam mesmo, e eles compram a ideia, e prova disso, o que aconteceu? Eu não ofereço isso para ninguém. Mas nós tivemos um case na empresa deles que, com 3 meses de trabalho, foi dobrado o faturamento.
Entendeu? Eu prometo isso para alguém? Não prometo de jeito nenhum. Agora, Depende eles das compraram a pessoas, ideia. né? Depende de cada um, depende só Agora, de mim. E aí É eu vou voltar... interessante só falar aqui sobre essa questão de quer fazer o RH ali, né? Faz o processo seletivo, né? De qualquer jeito e Sim, tudo. sim. Mas é tão caro que a pessoa O que vai vira pagar, depois, o custo é muito né? alto. Até mesmo para demitir, né? O Passou turnover alto te custa, a não venda te custa, essa pessoa dentro da empresa ela te custa, É tão porque ela às vezes caro. apodrece toda a sua equipe. Exatamente. Então é um custo muito alto. Então hoje em dia, quando esse proprietário ele tem essa visão ou ele acorda para isso, então a primeira demanda, treinamento da equipe de vendas. Segunda demanda alta, treinamento da equipe de vendas online. Porque as pessoas Isso eu acham... te perguntar também sobre o mercado online. Mas antes Isso. disso, olha só. A Gabriela, ela trabalha com o processo da plataforma DISC, né? Que é muito legal Fazer isso, análise. de fazer análise do perfil comportamental. E alguns dos perfis, são 4 perfis apenas, Sim. né? E podem se misturar um pouquinho, né? Mas ele já quase que dita uma regra, o que aquela pessoa pode fazer. Onde ela vai se dar melhor, né, Gabriela? Não é isso? Então, assim, se você contrata... Eu vou vender o peixe dela. Se você você falou primeiro. Eu vou comprar. Você falou assim, primeiro, fazer um treinamento. Não, eu vou fazer Um adendo. Exatamente. Vou adicionar aqui, ó. Primeiro, fazer uma análise DISC. Fazer uma Para seleção. entender se a pessoa tem um perfil comportamental participar. para venda. Isso, Ok? Ponto. Exato. Aí, segundo ponto, treinamento. exato. Porque senão, olha só, Não, é e às muito vezes mais o barato. comportamental, se ela cabe naquela equipe. Porque é muito Porque mais às vezes ela barato, pode sabe? até ter para venda, mas ela não encaixa naquela equipe. Olha, eu lembro como se fosse hoje uma pessoa que nós fizemos um processo seletivo, ela passou pelo RH, ela passou por vários testes, ela passou por mim, passou pela supervisão, passou por todo mundo. Dia 23 de dezembro, estou falando sério, eu dentro da loja, com essa figura, dando trabalho dentro da equipe, eu olhei assim, eu falei, gente, quem botou esse demônio aqui dentro? E era eu mesmo. Entendeu? Era eu e a RH e todo mundo. Porque, tipo assim, eu falei, mentira que nós colocamos isso aqui dentro. Eu falei, junta suas coisas, passa no RH e acerta. Mas- Porque também, né, nessa análise, a gente não avalia, não tem como avaliar caráter, não Sim. tem como avaliar, Sim. né? Então, assim, a gente vê só realmente o perfil, se ela, né, é boa, Exato. comunica E é mais bem e assertivo, tudo, e é mais né? assertivo. Mas É muito caráter, né? muito Não tem como realmente saber. Não tem como. Não É. vem escrito na testa, Não tem infelizmente, jeito, né? bom. E aí, no segundo momento, entra essa questão dessa demanda muito grande do online, porque as pessoas hoje, elas acham que se elas sabem responder papai, mamãe e namorado, elas sabem vender online. E nada tem a ver, né? Hoje, eu estava passando por uma raiva online. Não vou falar o nome da empresa, olha que fofa que eu estou sendo. Ó, as empresas compaixão, agradecem, compaixão, né? Eu estava Empatia. passando por uma raiva online, que eu estou olhando uma lente que eu vou ter que usar, e aí eu vou e chamo essa empresa. Chamei 5 empresas e fui atendida por 4 por pessoas. Glória a Deus. Uma, começa o robô. Primeira coisa que o robô me obriga, ele quer saber se eu vim do Facebook, do Instagram, do Google, e eu não tô afim de falar. Nem com o robô e nem de onde eu vim. Como é que a gente faz? É. E daí eu não respondia e ele não me passava. Entendeu? E aí você começa a conversar. Se você deu 2 segundos que você não respondeu, quando você fala oi de novo, Vem já começa de saudação. novo. É muito ruim. É Eu muito tive ruim. uma experiência Mas eu acho também. que pela dessa nossa forma. idade, a gente está transitando numa mudança Sim, de geração, né? Sim. E de tecnologia, de tudo. Com a Exatamente. pandemia, avançou muitas coisas, né? Exatamente. Acelerou muito o processo. O mercado online cresceu muito por causa da pandemia e estabeleceu home office agora. Ninguém falava nisso antigamente, né? As grandes empresas reduziram E a gente centenas... tem um risco muito grande, só te cortando, quando não é o robô, é o funcionário se passando por um robô. Sim, porque Que um ainda é funcionário pior, né? onde que você pergunta, você tem esse copo? Tenho. Isso para mim é um robô. Quanto que custa? 10. Então, Ele pega e manda a foto do copo mas e olha, cala. olha que interessante. Eu, enquanto agência de marketing, eu fiz uma consultoria para uma rede de pizzaria. E um dos sócios da pizzaria, era a franquia, né?
falou assim, cara, que absurdo. Eu estava lá em casa com meu filho e chegou um amigo nosso lá em casa, e ele, o dono da pizzaria. Ele falou, filho, pede uma pizza aí pra gente comer com os amigos aqui. Você acredita que o miserável pediu no iFood? E eles pagam 12% pro iFood, né, de comissão. Falou, cara, eu sou dono da pizzaria, vou ter que pagar pro iFood, por que você não ligou? Ah, pai, não quero falar com ninguém, não. Aí eu comecei a perceber que os nossos filhos estão numa geração do touch mesmo, do autoatendimento. Você chega na lanchonete, é legal. O touch é fantástico. Eles não querem falar com ninguém. Mesmo eu mais velha, eu amo o touch. Mas a gente gosta de conversar. Eu não quero falar. Não, muitas vezes eu não quero falar e eu prefiro o touch. Mas aqui numa boa, faz um touch bem feito. Isso é um outro detalhe, né? Porque quando você bota um robô burro, que é isso que está acontecendo, entendeu? Onde que ele fica te voltando na conversa. Onde que você dá uma pausa na conversa. Seja objetivo, até para você poder vender mais, né? É normal, deixa eu te falar. Você tá ali trabalhando na empresa, de repente, você manda uma mensagem, bom dia, aparece assim, nós iremos te atender daqui a pouco. Primeiro que nós é muita gente, eu não quero ser atendido por todo mundo. Já iremos te atender, né? Exatamente. Já iremos te atender. Eu só quero um. Eu não quero, eu quero um atendente. Aguardar. O cliente do atendimento online, ele não quer aguardar. Você quer chamar agora e pedir uma pizza e você quer ser atendido porque você quer uma pizza daqui a 15, 20 minutos na sua casa. Você quer aguardar 20 minutos para ser atendido? De jeito não. Então, o cliente do online não quer aguardar. E o que acontece com o grande problema do atendimento online é isso. As pessoas acham que responder uma mensagem é atendimento online e está longe de ser. Uma vez eu entrei no WhatsApp também de uma empresa para marcar, era um pet shop, eu queria marcar, né, para levar minhas cachorras para tomar o banhozinho delas e tal. E começou, né? Era o robô, né? E tal. Aí me mandava ir pro aplicativo, beleza? Eu fui pro aplicativo, site lá para marcação, só que nunca dava a opção para eu marcar para as duas, porque eu tenho duas, né? Para eu marcar para as duas cachorras no mesmo horário. Pronto, não dava, não tinha. Aí voltei para o WhatsApp e tal, e só robô respondendo. Assim. Aí, por fim, eu fui ficando tão nervosa com aquilo que eu escrevi no WhatsApp, pelo amor de Deus! Com tudo em caixa alta, né? Socorro, que absurdo! Eu quero ser atendida. É muita ineficiência, né? Eu quero ser atendida, eu preciso do horário para duas, aliás, né? 2 atendimentos no mesmo horário. Aí apareceu alguém para responder. Olha, é tanta história que a gente ouve, que a gente passa, que a gente ficaria aqui a madrugada inteira falando, o dia inteiro falando e dando gargalhadas. Colocando, né? Você me perguntou das demandas. Então, a demanda vem a de equipe de vendas, física, normalmente. A segunda demanda da venda online e a terceira demanda forte são dos gestores. Eu ia perguntar sobre isso. Porque se você não desenvolve o gestor, deixa eu te falar, já aconteceu muito disso. Sara, desenvolve minha equipe de vendas. Eu falo, bacana. Aí eu treino a equipe de vendas. Aí o gestor não está em sintonia com a equipe de vendas. Fofo. E por que não dá certo? Ó, tem uma coisa que a gente fala, né? Que eu li no seu livro do John Maxwell há muito tempo, já tem alguns anos aí, que ele fala a lei da tampa. Tem uma lei da tampa. Né? Ele conta a história até do McDonald's, né? Você tem uma tampa e você nunca vai além da tampa. A tampa é um limite. Então, se o gestor não vai para o negócio, ele vai ser a tampa daquela equipe. Sim. A equipe até vai querer ir, mas ele não vai deixar. Porque ele não vai entender o processo. Né? Ele vai ser um limitador. Por isso que nos nossos treinamentos, eu falo sempre para as pessoas, olha, é do diretor até quem faz o cafezinho lá. Todo mundo. Ao faxineiro, ao motoboy, ao motorista. A não ser que seja um robô. Pessoa, mas se for pessoa, tem que ir. Sim. Não, e aí, quando nós falamos das dores, uma dor que eu encontro na grande maioria dos negócios. Quem é o gestor? É o capacitado? Sabe quem que é o gestor? O cara de confiança. Isso acontece Ele não demais. me rouba, ele não me roubou. Nossa, isso acontece Nossa, eu vou te demais. dar uma premiação porque você não rouba. Porque no Brasil é assim, não é? Se alguém devolver uma carteira, sai no jornal, não sai? Porque devolveu uma carteira, fez mais do que obrigação. Entendeu? Então, o que acontece? Quem é o gestor dessa empresa? É aquele cara que não rouba, que ele chega no horário e que eu posso contar com ele. Mas o cara não sabe lidar com pessoas, não tem competência, não é comercial. Não sabe conversar. Entendeu? Não sabe conversar, não sabe motivar, não sabe cobrar, não sabe nada. Ele caiu de paraquedas ali.
Ele é de confiança. Ele é de confiança. Cara de E paraquedas. aí entra quebrando, entendeu? Isso, Porque aí é um isso, grande problema. aí é um outro problema, que aí entra os capacitados que se julgam merecer mais, e de fato até talvez merecesse mesmo, Sim. e começa a ficar incomodado. Fala, pô, pelo amor de Deus, eu trabalho Sim. muito mais que aquele Eu cara, não eu tô sou melhor do que ele. acreditando. Aí ele Sim. começa a gerar uma gestão não tão saudável Sim. e acaba tendo problemas, pessoas Não, eu tive insatisfeitas. experiências pessoais onde eu não podia exercer minha função como eu deveria exercer, porque eu ia incomodar a minha chefia. Então, eu tinha que produzir a menos, porque qualquer nível de produção que eu desse a mais, eu Era estava na problema. rua. Eu já fui colocada Olha na aí. rua, com meu patrão chorando e a minha chefe que estava me colocando na rua me oferecendo emprego em outro lugar. Entendeu? Por quê? Complicado, né? Porque qual que era o grande medo dela? Ela não conseguiu encontrar erro no meu trabalho, ela não conseguiu expor nenhum problema na minha equipe. Então, o que ela precisava fazer? Aqui não tem crescimento para ela. Né? Porque o crescimento dela é o meu lugar. Então, vamos tirá-la. É uma empresa que, inclusive, depois, o meu patrão tirou essa pessoa e me trouxe de volta para o lugar dela. Entendeu? Então, eu já passei muito por isso. Então, eu tinha que andar sempre no nível mais baixo. Era importante que eu andasse no nível A mais lei baixo. da tampa, né? Porque se eu tentasse produzir mais, entendeu? Não era aparecer, era produzir um pouco mais, que era o que eu tinha potencial, eu ia tomar na tarraqueta. Então, era melhor ficar bem quieta ali, cada E quem um no perde seu com quadrado. isso? A empresa, empresa. a organização, A empresa o vai empresário. Então, empresários, abram a mente, pelo amor de Deus. É Tem que investimento. investir em treinamento. Olha, quando a gente tinha agência, aí eu chegava num cliente, tá, e qual que é a verba que você tem disponível para marketing? A pessoa falou assim, olha, eu gastei tanto aqui refazendo a loja, Ah, que eu não tenho verba. Eu falei, mas calma aí, você achou que ia ser mágica? Você abrir a loja e ia cair um monte de cliente aqui, ai, quero comprar porque é muito bonito. Calma aí. Não é assim que funciona. As pessoas não pensam em treinamentos, não pensam Não. em marketing, não pensam em um monte de coisa. e quando pensa como custou, pensa não. como, Não como gastou, investimento, né? e não pensa como investimento. Então, por isso as pessoas ficam pequenas, porque a situação é exatamente essa. É aquela questão ali, a lei da semeadura, né? Você tem uma semente na sua mão, você pode ver o que você vai fazer com ela. Você tem a opção de pegá-la e guardá-la. Você tem a opção de pegá-la e plantar. Assim que der alguma coisa, você come o fruto todo, né? Tá tudo certo. Você tem a opção de chegar, plantar, assim que der alguma coisa, você pega e torna a semear. E como que funciona essa mentoria da Sara? Olha, eu faço um trabalho muito de pegar na mão da pessoa, né? Porque como eu sou uma pessoa nova, eu vou fazer 15 anos, vou convidá-los, né? Como eu tenho apenas 32 anos de comércio, eu pego na mão ali do empreendedor e vou com ele levando a traçar tudo de bom que Isso eu já é semanal, passei. mensal? Como é que é Vai a frequência? depender do interesse e da necessidade demanda também, né? do cliente. Então, vamos supor, eu tenho clientes que eu atendo 3 vezes por semana. Eu tenho cliente que eu atendo 1 vez por semana. Eu tenho cliente que às vezes é mensal, entendeu? Vai depender da demanda dele, da possibilidade dele de investimento e de como ele quer andar. A rapidez que ele quer ali da entrega do trabalho. Interessante. Nós também trabalhamos com treinamentos, só que na área do socioemocional, né? Sim. Relação Que é tudo a interpessoal. ver. Só que aí eu vou te falar assim, talvez seja uma dor minha, talvez sim, né? Mas eu vou te falar assim, quando você fala assim, tem um treinamento que vai fazer você faturar de 500 mil, só passar para 700, 800, vai chegar a 1 milhão daqui a tantos meses. O cara tem mais facilidade para comprar, porque ele vai Sim. ver o número crescer. Sim. Agora, quando você fala que é um treinamento emocional, para trabalhar e melhorar a relação interpessoal da galera, eles não conseguem, Sara, perceber o que isso pode lá na frente melhorar na performance da empresa num todo. Porque, veja bem, nós somos resultados das nossas emoções. Literalmente. Né? Então, se você está bem, quando você está bem, Deixa eu feliz, te falar, eu já tive vendedor quebrando o dedo do outro. pois é. Olha aí. Você imagina isso dentro de uma empresa. Olha o caos. Eu já tive vendedor prendendo a outra dentro do banheiro. Meu Deus. Olha isso. Né? Você entendeu? Agora, eu vou falar assim, ó, não vou nem falar de violência contra o colaborador, um amigo, né? Vou falar de você mesmo. Você, Sara, mulher, quando está de TPM, seu rendimento cai. Sim. Naturalmente. Por quê? Por causa dos hormônios. Não, deixa eu te falar uma coisa que eu vivi. Eu vivi dentro de uma empresa que também, você fofa e não vou falar qual, entendeu?
eu desenvolvi dentro de uma empresa a síndrome do pânico. E é uma coisa que, tipo, não existe cura. Existe uma hora você tá bem, tá mais controlado, outra hora não tá controlado. Engraçado uma vez que... startado, isso tá aí com você, tá abraçado com você. Eu saí de ambulância do treinamento da empresa, entendeu? Porque eu tinha desenvolvido a síndrome do pânico por causa da falta de respeito, assédio moral e assédio sexual de um gestor. E cadê vocês lá para desenvolver essa empresa? Engraçado que hoje, eu estava num grupo de WhatsApp com uns amigos conversando sobre isso. E alguém postou uma matéria que alguém pediu, processou a empresa porque ficou com a síndrome, não sei se foi de pânico, agora não lembro, ou se foi de burnout, não lembro. E a pessoa falou, cara, não concordo com isso, é só pedir para sair. Como se fosse algo muito simples, né? Não, e você que vai sair, você que está sendo lesado e que você que vai sair. Isso que eu tentei Na falar, realidade, olha... foi o que me aconteceu, foi o que me ocorreu, tá? Eu era uma funcionária querida ali dentro da empresa, era uma funcionária de alta produção, tanto é que na hora que eu falei que eu ia sair, o dono falou, você não vai sair, eu falei, não, eu vou sair. Não, você não vai sair, eu falei, não, a situação que eu vivo aqui não tem mais condição, está impraticável, vou te trocar de unidade. Eu falei, não, entendeu? Porque eu não achava, inclusive, justo, e eu também já tinha empenhado minha palavra com uma outra marca, então, a partir do momento que eu empenhei, eu não ia voltar por dinheiro nenhum, que é outra coisa que não me pega. Infelizmente, né? Não. E aí as pessoas, assim... Então tá, eu peço para sair, mas o gestor tóxico lá que fica fazendo pressão, ele continua. Ah, mas ele tem poder, ele tem a senha, ele tem a chave. Calma aí, cara, mas... Nesse caso foi complexo, interessante, né? que, por exemplo, eu não entrei na justiça contra a empresa porque eu não tinha nada contra a empresa. Eu deveria ter acionado ele na justiça e ainda fiquei com dó de acabar com o casamento dele, que já não existia. Era uma baita de uma fachada e que depois acabou acabando também. Eu tive dó. Então, no final das contas, eu não fiz nada, entendeu? E eu saí, digamos, ali no prejuízo. É complicadíssimo isso. E com uma doença, né? Que eu levei nas costas ali pra mim. E é uma coisa que eu carrego até hoje, porque em dado momento... Tipo assim, outro dia eu tive um insight, eu conversando com o Léo, eu falei, cara, eu lembro nitidamente... Por exemplo, tem um momento onde que eu chego no tobogã do contorno, entendeu? E eu paro o meu carro e a pessoa para o carro do meu lado... É como se eu estivesse encontrando com um estuprador. Entendeu? É um negócio muito péssimo. Então, isso é muito sério. Isso acaba com a sua vida, isso destrói a sua vida. Você não tem E o pior é que eu percebo que é ignorado. Muito. Por muitas pessoas. Então, não Muito. Tem que buscar ajuda, tem que buscar tratamento, profissionais da área. A empresa poderia ter tido... Os né? treinamentos. Poderia. Exatamente. Para amenizar os Poderia ter efeitos. tido Né? o desenvolvimento de vocês e eu poderia ter dado, digamos, um prejuízo para a empresa que não seria um prejuízo. A empresa estaria pagando pelo erro dela de manter uma pessoa assim se eu tivesse entrado na justiça. Mas eu falo assim, Sara... Ficaria caro. A gente fala assim, ó, cada um tem o patrão que merece, cada um tem um colaborador que merece. Então, eu acredito que os doentes vão ficar com os doentes e os são vão ficar com os são depois. Exatamente. É uma questão de tempo. Exatamente. Porque ninguém vai ficar muito tempo perto de um cara doente emocional. Ele vai na primeira oportunidade, ele vai sair. Exatamente. Não é verdade? E quem vai ficar lá com ele aturando é o cara que é doente também. Então, boa sorte para eles. Bom, parece que tem muita coisa para falar, mas o tempo já acabou o tempo. Eu falei, meu Deus, já acabou o tempo. Sara, se a pessoa quiser te contratar, quiser conversar com você, saber sobre suas palestras, treinamentos, como é que ela faz? Meu Instagram. Então fala pra gente. Stelling, ou pelo meu celular WhatsApp, que é o 31 999 54 2192. E o meu Instagram, vocês vão colocar e aí a pessoa pode Tá aí, acessar. o Instagram tá aí já aparecendo. Tá aí, tá tranquilo. Que é na hora. Oxi, você tá doido? O pessoal da técnica, ele O arrebenta cliente só. não tem que esperar, é daqui para ali. Então, Sara, muito bom. Acho que a gente vai ter que encontrar mais vezes, Mais né, Gabriela? vezes. Você quer falar alguma coisa para encerrar, Gabriela? Você falou pouco, né? Eu falo pouco, gente. Mas tá bom. Pega tá dois bom. influentes para conversar, já era, né? Pega dois dominadores. Eu sou mais de bastidor mesmo, eu gosto de ficar mais, né, na minha. Sara quer dar alguma dica, deixar uma dica de livro, deixar uma dica... Alguma dica importante que você acha aí, só para o pessoal sentir como é que vai ser o treinamento com a Sara? Olha, eu acho muito, muito importante, nós nem falamos nada sobre isso, e é hoje o que eu trabalho, comece a preocupar em encantar o cliente. O cliente já não quer mais ser atendido, não. O cliente, ele precisa de ser encantado. Atendido, ele está sendo, às vezes, na sua grande maioria, em qualquer lugar. Passa a encantar seu cliente, dá 3 passos na frente, vê o que você pode fazer que o outro não está fazendo. Encante o seu cliente.
A gente do marketing falava muito de over delivery, né? Ofereça algo que ele não conte Sim. que vai receber. Exatamente. Eu trabalho Faça muito alguma nessa coisa. linha. É, De muito legal encantamento isso. mesmo. Pois é, Sara. Mais alguma coisa que você queira deixar para a turma aí? Não, senão a gente vira a A noite. gente vai ficar aqui. Pois é. Adoro. Ô, gente, então tá bom, né? Esse foi o nosso primeiro podcast aqui do Ativados. Tem muita gente legal que vai vir aqui. A Sara vai voltar. Com Com certeza. certeza. Precisa. Vai ter Tem que que voltar, voltar. porque tem muita coisa. A gente está fazendo uma parceria com a Sara, por isso que a gente resolveu abrir esse podcast com ela. A gente trabalha com treinamentos, mas em viés diferente. Eu falo, cara, que são duas Eles são asas, né? necessários, né? Eles são necessários, eles são complementares, muito né? complementares, é uma linha muito estreita, né? Porque vocês vão vir capacitando as pessoas, vocês vão vir trabalhando ali a pessoa emocional, vai vir desenvolvendo esta pessoa, porque o profissional, ele é uma pessoa. Exatamente. E eu vou vir desenvolvendo a parte A profissional. técnica, né? Exatamente. Ela vai trabalhar sempre com palestras nas técnicas de venda, tudo que ela Exatamente. falou aqui. E a gente vai trabalhar mais Muito na área no comportamental. Isso. Porque eu acho que uma asa não voa sem outra, né? Não tem jeito. Tá aqui o Léo, Não tem pilotão jeito. nosso aí. Nossa, pilotão nosso. Eita! E tipo assim, ele sabe que um avião não voa com uma asa só, né? Então é difícil, né? Então tem que E ter a aqui, técnica e tem que ter o Léo equilíbrio gosta emocional. tanto de avião que ele fica o dia inteiro com o avião e quando chega em casa tem outro. Eita! Autoestima maravilhosa. Ô, gente, é isso aí. Foi Foi muito ótimo. bom estar aqui com a Sara. Sara, obrigado pelo Eu seu que tempo agradeço. aqui com a gente. Eu que agradeço. Nós vamos estar, assim, estarmos juntos muitas vezes aqui no podcast, É um também nas prazer. palestras. É um Essa prazer. dobradinha, essa parceria vai ser um sucesso. Já é um sucesso. Gente, então fica ligado aí que daqui a pouco tem um outro podcast. Daqui uns dias aí. Vou anunciar em breve no nosso canal. Você vai assistir. Não vou falar quem vai ser, não. Tá? Você vai ficar ligadinho no canal. E até a próxima aí. Um abraço. Tchau, tchau.